Fala, rapaziada, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Eu vou ser o professor de geografia de vocês desse ano, tá bom? Primeiramente queria dizer que estou muito lisonjeado com a oportunidade. E é isso, espero que a gente tenha um ano muito bom, cheio de aprovações, um ano crítico, um ano talvez se termine de um jeito diferente que foi 2020, né? Ainda 2021 começou caótico, ainda mais caótico que 2020, né? 2021 começou com os dois pés na porta, mas que ele termine de um jeito melhor que ele começou e do que terminou 2020. Então é isso. Não desejo nada além de muito sucesso, aprovações, estudo, pensamento crítico. E é isso. Vamos para cima. E eu vou me apresentar um pouco. Queria pedir a opinião de vocês sobre Queria pedir a opinião de vocês sobre uma questão de planejamento de aula mesmo. Eu vou falar isso mais daqui a uns minutinhos, quando eu acabar a apresentação. E é isso. Eu queria a opinião de vocês, vou falar um pouco do que eu gosto, do que eu faço, de como é o jeito que eu gosto de trabalhar. E é isso, então vai. Meu nome é Gabriel, como eu já disse, eu estou no 5º ano de Geografia na USP. Eu entrei na FEFELESH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, em 2017. Esse é meu último ano, eu estou para me formar agora. Estou no 5º ano, porque aí para os alunos aí que querem ser futuros professores, rapaziada que quer prestar FUVEST também, é uma informação boa, porque eu não sabia disso, eu só fui ter essa noção depois que eu já estava lá, inserido no mundo da faculdade da Universidade de São Paulo, né? Que lá você entra e você não tem a opção de escolher licenciatura logo de cara. Você entra sempre no bacharel, nessas matérias, né, que te permitem essa escolha. Lá você só entra no bacharel. A licenciatura você tem que abrir essas matérias, você tem que optar por fazê-las, e essa opção custa mais um tempo de faculdade, né? São mais matérias para você fazer. E eu estou no 5º ano, não consegui me formar, pegar meu canudo ainda, por conta de querer fazer as experiências docentes presencialmente. Não queria fazer nada online, não queria pegar essas horas complementares vendo pessoas na tela do notebook. Enfim, é isso, tá? Eu vou perguntar para vocês e queria saber bastante a resposta. A gente tem grupos do WhatsApp aí, queria que vocês me respondessem, grupo de monitoria e tudo mais, que é o seguinte. Eu vou começar a aula de hoje, e a aula de hoje eu acho que ela tem que partir de um ponto que ele é inevitável. Todos os professores de geografia vão partir desse mesmo ponto, porque sem ele a gente não vai para muitos lugares. É uma coisa meio... No dia a dia a gente vê bastante, né? Só assistir qualquer jornal, por exemplo. Mas que é isso, que é coordenadas geográficas, os pontos cardeais e tudo mais. E escala. Eu escolhi dar escala hoje, dividi essa matéria em 2, porque eu, no meu tempo de colégio, detestava fazer conta, né? Por isso que escolhi fazer geografia. E acho que escala e fuso horário, que é outra matéria de geografia que precisa fazer continha, 2 no mesmo dia não precisa, né? Então vamos dividir isso aí. E é sobre isso que eu queria falar, que essas 2 matérias, esses 2 tópicos, têm tudo a ver uma com a outra. Partem do mesmo pressuposto, da mesma linha de raciocínio. E eu queria saber de vocês, se vocês acham mais interessante, a partir do momento que começar numa linha, terminar ela, e só ter uma mudança abrupta de tema a partir do momento que aquelas questões acabarem, né? Por exemplo, escala, fuso horário, projeções cartográficas, aí passa tudo isso, como eu falei, dividi em 2 esse tema, e daí começa a próxima, ou vocês preferem
uma semana de aula dessa geografia mais física, e daí na outra uma aula de geografia mais humana, mais geografia do Brasil, população, PIB, geopolítica, na aula seguinte, sempre alternando, ou começa, vai até onde é interessante falar sobre aquilo, quando tiver uma mudança abrupta a gente vai para outro conteúdo e leva desse jeito, aí vocês que escolhem. Estou disposto, né, a fazer o que a maioria achar melhor, e é isso, tá? Então vou começar a apresentação aqui, vamos lá. É isso, gente, como eu falei, meu nome é Gabriel, e a nossa aula de hoje vai ser de coordenadas geográficas e orientações cartográficas. Aqui, ó, a Terra e seus movimentos, né? A Terra, ele tem 14 movimentos principais, mas a gente vai destacar e vai focar mais nos dois mais relevantes que a gente vê no dia a dia, que são o movimento de rotação e de translação, tá? O movimento de rotação né, que dura 24 horas, é o que a gente pode perceber todos os dias, ele é o responsável pelos dias e pelas noites, né? Ele também propicia os fusos horários, é graças a ele que a gente pode ter no mesmo momento diferentes horários ao redor de diferentes lugares na Terra. Como eu falei aqui que é a sucessão de dias e noites, é por conta dele que a gente pode ter à tarde, um dia claro, como agora estou gravando, e à noite mais escuro. É também por conta dessas movimentações da Terra que a gente tem fenômenos como, por exemplo, o sol da meia-noite, em lugares mais longitudinais, por exemplo. E é isso. Esse movimento de rotação, ele é o contrário do movimento do Sol, o movimento aparente do Sol, que é de leste para oeste. O que é esse movimento aparente, né? Como vocês sabem, já devem ter estudado em física, parte do pressuposto de ponto de vista, né? A gente sabe que a Terra que gira em torno do Sol. Opa, a cachorra começou a latir aqui. Que é a Terra que gira em torno do Sol e também em torno de si mesma. Então esse movimento do Sol, o Sol se pondo, o Sol nascendo, a gente vê ele de leste para oeste. Mas a gente sabe que como o Sol está parado e quem se move é a gente, o movimento real, né, o sentido real dessa movimentação é de oeste para leste. Como eu já falei, ela dura 24 horas de duração, né, é o nosso dia. E também esse movimento de rotação da Terra, ela gera como consequência duas outras coisas, né? Esse abaulamento equatorial, que é esse achatamento nos polos, esse abaulamento mesmo, essa alargada equatorialmente. Eu sempre gosto de pensar que a Terra, por girar, é como se fosse a gente rodando uma pizza no dedo. A gente, ao fazer isso, ela vai crescendo para os lados e onde vai ficando o dedo vai ficando cada vez mais fino, né? Causa isso e também causa a força de Coriolis ou de Coriolis, como vocês preferirem. O que é essa força de Coriolis? A gente vai tratar isso melhor, né, quando a gente for falar de correntes marítimas, quando for tratar de ventos e tudo mais, a gente entrar nessa área mais densificada da climatologia. Mas eu vou falar aqui um pouco para vocês, ó. Aqui, ó, para vocês, ó. Terra plana, ó, desmistificando a Terra plana. Aqui, rapaziada, ó. Antes que vocês me perguntem, a Terra não é plana. Aqui, ó, força, a prova cabal de que ela não é plana é o globinho terrestre que eu tenho no meu quarto. Ó. Não tem como duvidar mais, hein? A Terra não é plana, viu, gente? Vamos lá, voltar para a apresentação. E aqui, ó, essa força de Coriolis, ela faz com que, como tem esses ventos, né, nos hemisférios, como a Terra é girada, os ventos que estão no hemisfério norte fazem esse movimento aqui, como a gente pode ver, tá? E como ela está no hemisfério sul, ela faz o movimento contrário, ó. É desviado para a direita no hemisfério norte, para a esquerda no hemisfério sul. Se tem um vento, a Terra vai girando, vai fazer, opa, para o norte, para o sul, tá certo? Como aqui a gente pode ver. E os furacões, que são centros de baixa pressão atmosférica, né, os ciclones, eles se movimentam no sentido contrário. Mas, enfim, esse movimento que eu destaquei aqui faz com que gire no sentido horário.
E a força de Coriolis é um exemplo bom, o professor de física do colégio me passou, que é assim, se você está numa cadeira de escritório, por exemplo, você joga uma moeda para cima, a moeda não vai cair na sua mão, ela vai ficar para cima e você está girando, você não vai conseguir pegar ela, certo? Isso é o movimento de Coriolis, esse é o movimento que os ventos fazem, é exemplificado, por exemplo, você dando um míssil, porque míssil nesses países bélicos, eles têm que fazer a movimentação desse míssil calculando também a curvatura da Terra e tudo mais. Mas vamos lá, próximo slide. E também, né, tem o movimento de translação. O movimento de translação, que é diferente da Terra girar em torno de si mesma, ela é o movimento da Terra girando ao redor do Sol, tá? Ela tem o mesmo sentido da rotação, que é de oeste para leste. A duração dela, ao invés das 24 horas, é de 365 dias, mais conhecido como nosso ano, né? 365 dias e 6 horas, não podemos esquecer isso aqui. O que essas 6 horas a gente vai fazendo com esse acréscimo aqui? A gente faz essa continha aqui, multiplica pelo número de horas do dia e dá um ano bissexto a cada 4 anos, um aninho a mais para a gente somar no nosso calendário, tá? É isso. E é graças a esse movimento, ao movimento de translação, que são possíveis as estações do ano, né? É esse movimento mais a inclinação da Terra. Vou mostrar aqui no próximo slide um desenho que exemplifica legal essa questão, que é possível as estações do ano e por que isso muda de acordo com o hemisfério que você tá bom? Aqui, ó, as estações do ano. Aqui, ó. Vamos primeiro dar mão nos bois aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente está na primavera, quando a gente está no outono, a gente está no equinócio. A gente chama isso de equinócio de primavera ou equinócio de outono. Quando a gente está nas estações, aí depende, né, de acordo com o hemisfério que a gente está. Verão ou inverno, a gente está nos solstícios, tá bom? É o solstício de inverno ou solstício de verão. O que isso acontece, ó? Com a inclinação da Terra, faz com que a gente tome, né, diferentes quantidades de raio solar, tá? Se você tem uma lâmpada, né? E vamos usar esse exemplo da lâmpada. A lâmpada está aqui. Ela não vai incidir no paralelo, ela vai incidir menos. E isso é a questão do Sol aqui em relação às radiações solares que a Terra recebe, tá? Aqui, ó, a gente pode ver isso aqui, ó, que é o periélio e o afélio. O que é isso aqui? Eu usava esse macete aqui quando eu estava no colégio, que é o periélio quando a Terra está mais perto do Sol. Isso aqui é o verão. É o verão nos hemisférios, tá? Periélio, perto, está mais perto do Sol. Aqui, afélio, afastado, está mais longe. Tá bom? E aqui a gente vai passar aqui dessa temática. A gente chega na Rosa dos Ventos nos pontos que são chave para a nossa orientação, né? Tudo a gente baseia nisso, né? Então eu queria mostrar para vocês aqui, com essa Rosa dos Ventos grandona, bonita, né, cheia de nome aqui, que a Rosa dos Ventos, ela mostra, né, Rosa dos Ventos, mostra os 3 tipos de pontos. Tem os pontos cardeais, que são os mais importantes, eles são os mais conhecidos também, que são o famoso norte-sul, leste-oeste, tá certo? Os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, e daí tem os pontos subcolaterais, que são o desmembramento de dentro dos colaterais. O que eles usam? Eles usam sempre um ponto cardial e um ponto colateral, dando resultados subcolaterais. Aqui, ó, NNO, por exemplo. É o norte-noroeste. Ele fica entre o noroeste e o norte. Então, para você exemplificar isso, o ponto cardial principal, então ele começa com o ponto cardial, o norte, ó, é norte, noroeste, é sempre o que fica entre, ó. É sempre o que fica entre um colateral
e um cardeal. Então, esse aqui, ó, ONU, é oeste, o ponto cardeal, noroeste. SSI aqui, por exemplo, é sul, sudeste, tá? E o resto a gente já sabe. Esse é o que a gente vê em todos os mapas, quando vamos fazer exercícios e tudo mais. Vestibular cai umas perguntinhas assim, que é, por exemplo, você sai de um ponto A aqui e vai para um ponto B. Aí você sai desse ponto B e vai para um ponto C. Desse ponto C você vai para um ponto D. Aí o que você faz? Ah, você foi aqui para Sudeste, Norte, Noroeste. Aí você foi para Leste. Aí você tem que falar quais são as movimentações. Isso cai no vestibular. Hein? Por isso que é bacana saber as orientações dos pontos subcolaterais. Tá? Aqui a gente vai ter uma Rosa dos Ventos também, né? Que vai ter diferentes nomes, vai ter outras nomenclaturas para os diferentes orientes, né? Para os diferentes hemisférios, perdão. Os diferentes hemisférios, que né, não representam nada além de uma metade da esfera, eles podem ter outros nomes, como a gente pode ver aqui, ó. O hemisfério norte, ele pode ser chamado de hemisfério boreal, tá? Não sei se alguém já assistiu o Irmão Urso, viu lá, a Aurora Boreal. Quem curte aí um desenho de animação, desenho de criança, vai lembrar disso aqui. Lá no filme aparece bastante, a Aurora Boreal, onde fica, onde passa o Irmão Urso. Então, hemisfério norte, aí, ó. Aurora Boreal, o hemisfério norte pode ser chamado de hemisfério setentrional também. Se o hemisfério norte é o boreal, o hemisfério sul é o contrário do boreal, é o austral, o meridional. Aqui, ó, hemisfério leste, né? Como que o Japão é conhecido, famoso nome para esse país incrível. A terra do sol nascente, porque o sol nasce lá, né? Então, a terra do sol nascente, o mundo oriental, os países, os asiáticos, né, são chamados de orientais, sejam eles os árabes, né, do Oriente Médio, ou seja, os dos, vamos, né, a grosso modo falar, os mais famosos por serem dos tigres asiáticos, por exemplo, ainda que a Índia seja também um país oriental e tudo mais, mas falando no linguajar popular, né? Aqui, ó, esse é o hemisfério oeste, é a terra onde o sol se põe, o hemisfério onde o sol se põe, é o hemisfério poente. E aqui é o ocidente, a gente vê bastante em história, né? Essa divisão no mundo, principalmente no mundo, no mundo medieval, essa divisão do mundo entre o oriente e o ocidente, né? A Europa, principalmente, como era visto na antiguidade, né? Vamos lá, aqui a gente vai ver um pouco de zona térmica, tá bom? Essas zonas térmicas, ela tem essa divisão baseada nos graus da Terra aqui, né? Que tem a linha principal, a linha do Equador, e aqui, ó, é 23 graus 27 minutos sul, aqui eu troco de Câncer, inclusive de onde eu vos falo, ó, vamos falar aqui da norte, né? Aqui, né? Perdão. Aqui eu sou, ó, inclusive de onde eu vos falo, da cidade de onde eu sou, que eu sou do Paraná, eu falo de uma cidade que é cortada pelo Trópico de Capricórnio, tá? Então aqui a gente já sabe onde a gente está, pelo menos na nosso endereço de paralelo sul, a gente está aqui, ó, e eu estou em 23 graus 27 minutos. Tá? Então, como eu estava falando das zonas térmicas, aqui, ó, isso aqui é dividido, os biomas, né, onde a Terra se encontra, o clima ele vai mudar, vai ter suas modificações dentro dessa zona, mas aqui, ó, entre 0 e 23 graus, seja ele norte ou sul, a gente está na zona tropical, depois na zona temperada, depois na zona polar. Como eu falei, a linha base é a do Equador, tá? E ela varia de 0 a 90, seja positivo ou negativo. Vamos ter que lembrar, né, que se for positivo não precisa ter o sinal. Agora, se for negativo, vocês já sabem que se refere ao hemisfério sul, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, os fusos horários que eu falei que a gente vai trabalhar disso depois, fazer as contas, o avião que sai daqui, vai para lá, né? Isso a gente vai ver na aula que vem. Ele é definido pelos meridianos, tá? Os meridianos, ó. Vamos lá, aqui, ó. Os paralelos são os que cortam na horizontal, cuja latitude é a medida, e os meridianos são na
vertical. E a linha base é o quê? Onde começa o GMT 0. Fica onde? Que é a linha base, é em Greenwich, que fica na Inglaterra, tá bom? Ele varia de 0 a 180, sendo também norte ou sul, tá certo? Aqui, ó. Isso aqui é um macetinho que eu usava na época do colégio. Essa palavra é meio, né? Mas, ó, para vocês lembrarem, ó a latitude aqui, ó. É a seta do T. É a seta na horizontal. A longitude é a seta no G, para baixo, na vertical. Então, a longitude é aqui, a latitude é aqui, tá certo? Então, vamos voltar aqui. E aqui, ó, a nossa conclusão, o que a gente pode concluir com isso é que o cruzamento de um paralelo com um meridiano nos proporciona um endereço de qualquer ponto na superfície terrestre. Isso através de GPS, né? O Global Position System, que nos proporciona isso através de triangulação de satélites. A gente pode saber o endereço de onde a gente está em qualquer lugar da Terra usando esse cruzamento de dados aqui, tá? Aqui, ó. Voltando aqui para falar desse... Aqui, ó. Tá? Como eu estava falando, ele vai de 0 a 180, aqui o 180, podendo ser positivo ou negativo. Quando se trata dessa exemplificação de sinais aqui, a gente sabe quando é negativo, a gente está falando do oeste, tá certo? Aqui, ó, costa oeste do Brasil. Vamos dar um exemplo. Qual que é o ponto mais meridional do Brasil? Mais ao sul, o Chuí, no Rio Grande do Sul. Aqui a gente sabe, né, que tem a maior parte do Brasil é nesse hemisfério austral. A gente sabe que tem um pouquinho que cruza a linha do Equador, tá? Então, o Brasil não é um país que tem a sua totalidade no hemisfério sul, tá certo? Aqui, os Estados Unidos é todo no hemisfério norte, no hemisfério austral. No hemisfério poente, tá certo? Ó, norte e oeste. Aqui, ó. África do Sul, Botsuana, Madagascar. Todo no hemisfério sul e poente. Rússia. Boreal. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente chega na parte das contas, a parte que eu menos gosto, que a gente vai ter que falar de escalas. O que é a escala? Aqui, ó. A gente pode ver aqui a relação matemática existente entre as dimensões verdadeiras de um objeto e a sua representação no mapa. É isso, o que a diferença, né, a conta entre o objeto real e a sua representação ali dentro do espaço. A gente pode chegar no que é a distância no mapa, no que é a distância real, o quanto é a escala, usando essa conta aqui, ó. E eu já decifrei aqui as outras vertentes do que essa conta aonde essa conta pode chegar, né, usando essa regra de 3. Vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, mas antes eu queria falar dos tipos de escala, antes de eu mostrar aqui, vou só mostrar para vocês, ó, aqui, ó, as outras contas que podem fazer com que a gente chegue, né, nesse resultado. Enfim, antes disso eu queria mostrar os tipos de escala, né, que são duas as principais. A primeira é a escala numérica, né, que sempre usa centímetro como unidade de medida, e é marcado sempre pela distância representada ser o número 1, tá? Então a gente nunca vai ver, por exemplo, nessa mesma escala, né, a gente vai fazer a proporção aqui, 2 para 100 mil. Não, isso não existe. Ela sempre vai ser 1 para alguma coisa, tá? Aqui pode ser 2 pontos, pode ser a barra, mas sempre vai ser o 1 aqui no numerador, tá? E esse 1 é a área do mapa, é quanto 1 centímetro, né, como ele sempre utiliza o centímetro, vai representar na vida real, na área real, que é o número marcado por ser o denominador. E aqui a escala gráfica, ó, é quanto 1 centímetro representa, no exemplo abaixo aqui, ó, suponhamos que, ó, aqui, ó, do 0 ao 50, tenha 1 centímetro. Então aqui, ó, daqui até aqui, em 50 quilômetros. A partir do momento que a gente sabe que daqui até aqui vale 50 quilômetros. Isso aqui, como eu falei, a gente vai usar de exemplo que tem 1 centímetro, mas pode ser
10, por exemplo. Aí a gente tem que fazer a conta para extrair quanto vale 1 e tratar a partir disso. Mas geralmente quando eles dão na escala gráfica, eles dão o valor eles dão essa distância em 1 centímetro para facilitar a conta, tá bom? Só que o diferente da escala numérica, aqui, né, eles podem representar sobre qualquer unidade de medida. 1 centímetro ser 150 hectômetros, por exemplo, 100 decímetros, 100 milímetros, quando se trata de uma escala reduzida, né? E é isso. A distância D, usada na fórmula, né, que é o Dzão, né, que é o denominador, pode ser qualquer valor. Aí depende do mapa que a gente está usando, tá? Aí aqui, ó, eu trouxe uma tabelinha, que é um negócio que eu sempre esquecia, né, como vocês já sabem, em primeira mão eu era péssimo em contas, então sempre tinha essa tabelinha aqui bem decoradinha, bem estudadinha, para nunca errar na transformação. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo aqui de 6 km, ó. 6 km dá 60 mil centímetros, tá bom? 6 centímetros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Os zeros aqui, ó. Tá bom? E aqui mesma coisa. Os 5 zeros, quando você vai passar para o outro lado. Dá 0,00006 centímetros. Tá? E aqui, ó, 1 centímetro igual ao E, que é o denominador, Dzão igual a Dzinho. Daí, tratando dessas, quando se diz respeito dessa regrinha de 3 aqui, a gente pode chegar nessas diferentes fórmulas para chegar no resultado final. Aqui eu trouxe um exemplo de um exercício aqui que eu gosto bastante, era sobre isso que eu queria falar também, tá? Eu gosto bastante de fazer exercício, eu acho que, claro, tem que saber o conteúdo, mas numa boa lida no exercício, dá para você matar a charada, não precisa, por exemplo, exercícios de química, de física, de matemática, que sentar, fazer conta, é um negócio complicado. Ali, geralmente, nos exercícios de matérias de humanas, né, é isso, a leitura, a gente vai, pensa, reflete, raciocina e mata numa paulada só. Não tem muito o que fazer. Aqui a gente vai fugir um pouco, né? A gente tem que fazer a conta. Mas eu disse tudo isso para falar que eu sou uma pessoa bem adepta dos exercícios e não sei se vocês gostam também, mas se for o caso eu posso passar bastante para vocês, porque é um negócio que me ajudou muito a estudar mesmo. Eu acho uma ótima maneira de fixar o conteúdo, tá? Enfim, vamos lá, resolver esse exercício aqui. No mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 15 km. 15 km de rodovia, o Dzão, a distância real, tá? No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, ou seja, 15 km de rodovia, Dzão, é igual a 10 centímetros no mapa, Dzinho, tá? O que nos permite concluir que sua escala cartográfica é D. Então vamos lá, aqui a gente passa os 5 zeros, 15 km dá quantos centímetros? 15 km igual a 1.500.000 centímetros. Se 15 quilômetros, 1.500.000 centímetros, 1.500.000 centímetros, né? A distância real, isso sobre os 10 centímetros do mapa sobre o desenho, a gente acha que a fórmula, usa ela, escala igual a distância real sobre a distância virtual, né, a distância no mapa, e a gente chega nessa conta aqui, ó. Aí corta os zeros, né? 150.000 sobre 1, essa é a escala, ó. Letra B, gabarito, facinho, né? É isso, escala é regra de 3, geralmente, tá? Não é a regra, mas é bem comum que aconteça o seguinte, nesses exercícios de escala aqui, por exemplo, o que muda aqui é sempre os zeros, a gente tem que prestar atenção na divisão. Geralmente nas alternativas não vai ter cada uma um valor. Não vai ter, tipo, por exemplo, na letra A, 1 sobre 15.000, na outra 1 sobre 62, 1 sobre 1.390.000, 1 sobre 2, sabe? Eles vão querer pegar a gente nessas alternativas nos zeros, nessa conta de divisão. Aqui, por exemplo, é só a letra E que a gente tem uma coisa diferente do 1 e do 5 nos primeiros números aqui, tá vendo? Então vamos lá. Resolvido esse exercício, vamos para
para a característica das escalas. Ó. Uma escala grande, é aqui, ó, é a pegadinha, né? Uma escala grande, ela é marcada por representar uma área pequena, ou seja, ela tem grandiosidade nos detalhes. Por exemplo, 1 para 10 mil. Não sei, que eu vou até mostrar aqui vou ficar aqui para mostrar na câmera para vocês. Não sei se vocês gostam de futebol, né? Se vocês gostam, uma galera aí que gosta de colecionar camisetas, igual eu tenho esse costume, gosto bastante, tá? De usar camiseta de time, colecionar camiseta de time, principalmente as antigas. Eu tô aqui usando hoje, ela foi meticulosamente escolhida para eu fazer esse exemplo, quando a gente trata da caracterização dessas escalas. O que que é? Ó? 1 para 10 mil. Isso é uma escala grande, que representa uma área pequena, tem grandiosidade nos detalhes. Eu falei disso tudo, do futebol, das camisetas, porque a gente sabe que está tendo um boom assim, de importação de camisetas, de réplicas vindo da China, do Vietnã, a Tailândia e tudo mais. Daí quando a réplica é muito boa, a gente fala que a réplica é 1 para 1. Ou seja, ela é muito fiel ao original, aos padrões. Eu tô aqui com a minha réplica aqui, ó, do Corinthians, meu time do coração aqui, ó, a pênalti, ó, de 1996, camisa número 9 do Viola, tá? Banco Excel, para falar o quê? Que essa é uma réplica 1 para 1, ela é bem fiel à realidade. Ou seja, quanto menor, que eu vou voltar a apresentar, tá? Quanto menor o número aqui, mais ela vai ter detalhamento, mais a área representada vai ser pequena. Então eu gosto de dar esse exemplo, que é assim, se você vai fazendo um mapa, por exemplo, de 1 metro por 1 metro, e você mostra nesse mapa de 1 metro por 1 metro o continente americano, a América Latina toda, você não vai ter um grande detalhamento. Agora imagina que nesse mapa de 1 por 1 você representa a cozinha da sua casa. Entendeu? Então aqui, ó, quanto menor o número, menor a área, mas a escala vai ser grande, tá? É uma escala grande, porque a gente sabe, né? Se você dividir por cada vez mais, ainda que o número seja mais, é aquilo, né? Dividir uma pizza inteira para 2 pessoas é ok, agora se você dividir para 10, já muda. Então, é isso, tá? E aqui a escala pequena, tá? A área representada é grande, tem pouco detalhamento. Aqui, essa escala aqui é a escala de estados, de regiões, de cidades inteiras e tudo mais. Aqui, quando você precisa de um detalhamento muito maior de dados, né, de dados muito mais específicos. A gente tem uma matéria lá na geografia que chama sensoriamento remoto, né, que a gente fiz um trabalho, inclusive, que é bastante curadoria de imagem de satélite, né, então fazendeiros que mandam tirar foto de drone, de avião das suas propriedades para ver onde melhor lugar para colheita e tudo mais. Então é isso, é uma escala grande que representa uma área pequena, com bastante detalhamento, eles precisam disso, tá? E aqui é ao contrário, tá bom? Então é isso, gente, eu vou interromper aqui por hoje. Essa foi uma aula bem introdutória. Pensei como é a primeira, né? Como é a primeira de geografia, né? Começando a semana, começando o ano letivo, falei, pô, eu vou pegar mais leve com a moçada. E aí eu espero a devolução de vocês, quero essa devolutiva sim, sobre como a gente combina de tratar essas matérias, sendo elas, né, a gente continuar nelas até onde faz sentido, ou se não, a gente fazer alternado mesmo, uma semana de cada. E daí também queria essa devolutiva em relação aos exercícios, se vocês gostam, se vocês vão fazer, vocês vão, né, perguntar. E é isso, acho que para uma primeira aula tá bom, foi proposital mesmo, não querer dar essas duas partes, né, que usam de conta, né, escala e fuso horário. Então é isso, para semana que vem a gente está aí de volta, espero que com uma camiseta diferente dessa, se eu não me esquecer. E é isso, rapaziada, tenha uma boa semana, obrigado pela atenção aí, valeu?